A vitória sobre o pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Há um ditado que diz: para cada ação existe uma reação. Esse ditado é verdadeiro no campo espiritual também. Às vezes, o crente pode chegar a pensar que um pecadinho, entre aspas, que ele comete não vai ter consequências desagradáveis. Pensar assim é estar bastante enganado. Quando a Bíblia fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isto vale para o crente tanto quanto para o incrédulo. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que a única maneira de voltar à comunhão com Deus depois de pecar é confessar o nosso pecado. 1 João capítulo 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados. Esse se nos traz a ideia de condição. E a condição para termos os nossos pecados perdoados é confessá-los a Deus, nomeá-los a Deus. É concordar com Deus de que fizemos algo de errado e de que ferimos a sua santidade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão é a garantia de que recebemos o perdão de qualquer pecado na hora da confissão. Mas, se o crente é teimoso e obstinado e recusa-se a confessar os seus pecados, o que pode ser o resultado de tal atitude? A Bíblia revela que existem diversas consequências que podem acontecer na vida do crente que está em pecado. Mas nós vamos ver aqui neste áudio como viver uma vida espiritual vitoriosa sobre o pecado. Em primeiro lugar, é preciso haver confissão dos pecados. Provérbios capítulo 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessam e deixa alcançará misericórdia. Esse é um dos versículos chaves para o cristão viver a vida cristã vitoriosa. Devemos nos lembrar de que o pecado não confessado nos tira da comunhão com o Pai Celestial. Em segundo lugar, fazer uma entrega de si mesmo diariamente ao Senhor como sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa esta passagem dizendo que por causa da compaixão de Deus, devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Logo, nós não podemos fazer do nosso corpo o que bem entendermos. Ele não é nosso, ele é de Deus.
E Deus requer que este corpo seja apresentado a Ele diariamente em sacrifício vivo, santo e agradável. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram oferecidos de animais mortos. No Novo Testamento, o sacrifício que Deus requer dos seus filhos é um sacrifício de corpos vivos, ou seja, Cristo morreu por nós. Agora devemos viver para Ele. Hoje, eu e você temos uma escolha: ou viver para o mundo ou viver para Cristo. Ele nos manda, no verso 2, a não nos conformarmos com este mundo, mas para nos transformarmos pela renovação da nossa mente. E o que é que pode renovar a nossa mente e nos ajudar a pensar em Deus? Dentre outros, a sua palavra. Em terceiro lugar, precisamos crescer na graça e fazer boas obras. Viver para Deus. Aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, 18, nos diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Em Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras não salvam, mas os salvos vivem praticando boas obras. A salvação nunca foi resultado de boas obras, porém, as boas obras são resultados da salvação. E como crescer na graça e fazer boas obras? Estudar a Bíblia. Ter uma vida de oração. Testemunhar de Cristo aos pecadores perdidos. Ter comunhão com os outros crentes e eliminar os hábitos pecaminosos de nossas vidas. Que Deus os abençoe.